Ei, professor Isauro, você está esquecendo do mais importante. Você tem que dar aula. Fazer o que, né, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre o período neoclássico, sobre o romântico. Vamos do belo ao sublime. O homem é a medida de todas as coisas. Pensar nesta frase é muito simples, mas o significado que ela nos mostra requer um grande conhecimento histórico, cheio de sentidos e significados. Pensar em o homem é a medida de todas as coisas nos transmite diretamente para a Grécia, para o período clássico, onde o homem deixava de seguir os ideais dos grandes deuses, das grandes figuras, dos animais metamorfos, metade humanos, metade animais, transmorfos, e nos coloca diante do homem como centro de todas as coisas. Ele busca ser a imagem e o ideal de perfeição. E é partindo daí que nós começamos os nossos estudos hoje dentro do período neoclássico. Neoclássico, o retorno ao clássico, novamente buscando o ideal de beleza grego, o ideal da perfeição. Um clássico, qualquer que seja, é referência. Referência no tempo, referência no ser e no fazer. O mesmo ocorre com a arte clássica, que foi revisitada durante o Renascimento e no final do século XVIII, conhecido então como período neoclássico. Esse movimento surgiu na França, berço das grandes rainhas, berço da estética, do ser clássico, do ser gracioso, do ser real. Agora, esse movimento que começou na França ecoou por todo o mundo, incluindo Europa, América e até mesmo pelo Brasil. E aí, falando das principais características das estátuas desse período, nós podemos dividi-las em 3 fases. Na arte grega, no clássico grego, as imagens, as estátuas, elas seguem o ideal de construção da perfeição, porém não tem uma ideia de movimento. Então, se eu fosse uma estátua clássica grega, hoje eu estaria sendo desenhada, esculpida, mais ou menos desta forma. Ou seja, eu estou aqui, mas eu não significo nada. Eu sou apenas um desenho, um ideal de beleza, uma ideia que está sendo reproduzida e colocada, perpetuada na história. Agora, eu tô aqui toda clássica grega. Quando eu troco o período. E aí o que acontece? Eu viro renascentista. O renascentista já começa a explorar os diferentes ângulos, as diferentes formas, as diferentes angulações para poder construir a sua história. Diferentes reações sobre a interpretação. Então, por exemplo, se eu tivesse sido retratada após uma forte situação, eu passaria daqui para aqui. Você já tem uma ideia de movimento. Ou então eu passaria daqui para aqui. Eu estou me comportando como renascentista. A gente parte do clássico grego
o renascentista que compõe, que começa a exibir uma linha na história. Porém, quando essa estátua chega no neoclássico, ela é dramática. Ela expressa uma emoção. Ela se coloca como ser passível da ação. Mas é tudo muito dramático. É tudo muito situado. É tudo muito triste. Porque afinal, o neoclássico ele vem do belo. Mas o belo não é belo. O belo vai ao sublime. E quando o belo chega no sublime, meu amor, a conversa muda, viu? Agora, então, quando nós estamos falando do neoclássico, do sublime, do ir além da razão, nós entramos no envolvimento de um outro período. Ai, o amor é tão lindo, o amor. O período romântico. O neoclássico versus o romântico. Então, não é que eu amo alguém, é que eu morro de amores por aquela pessoa. Não é que aquela pessoa é o meu coraçãozinho. Eu morro. Se por um acaso o Lorenzo da padaria não gostar de mim, eu morro. Se por um acaso eu sou uma rainha, eu vivo por amor à minha pátria e eu me apaixono por um plebeu, por um mero Lourenço da padaria, ninguém vai aceitar o nosso amor. Ninguém. Ninguém vai querer que nós fiquemos juntos. Então, eu vou preferir 1000 vezes renunciar à minha pátria, renunciar a mim, do que perder o meu amor. E aí, quando se perde um amor, se perde tudo, acabou, é o fim. Então, o período romântico neoclássico é trágico, é triste, é o fim. E a arte ela é guiada por toda essa tristeza, por todo esse colapso. E aí, nós temos esta maravilhosa citação de Longino, que diz o seguinte: o sublime é a violência que desequilibra. O choque faz-nos sair de nós mesmos, mergulhar-nos no êxtase. É grande o que nos tira o fôlego, de emoção e de surpresa. E então surge a academia neoplatônica. E aí você vai perguntar pra mim, mas o que é isso, professora? E eu vou te dizer, neoplatônico. Te lembro que é o platônico, do amor platônico, do amor não correspondido, do ideal não realizado. Não surte, é só um avião. A Academia Neoplatônica se estabeleceu na Itália durante o período renascentista. Então, espalhou-se por várias regiões da Europa a partir do século XVI. Na França, o rei Luís XV fundou no século XVII a primeira academia de pintura e escultura sediada em Paris. Quando você ouve aquela musiquinha que fala assim: Paris é o lugar de amor, cuidado onde você for. Uau! Não, professora, ninguém ouviu essa música, só você. Sim, só eu, porque eu acho que só eu assisti a Anastácia quando eu era pequena. A chave pro seu coração, Paris pode pôr na sua mão. A cidade é sua. Vá curtir lá na rua e logo Paris vai cantar pra você.
Uralá, uralá, uralá. Paris é o lugar de l'amour. Cuidado onde você for, o amor está no... Mas tudo bem. Então, ser membro dessa academia era algo muito difícil. Porque você precisava ser aceito politicamente. E aí era um cargo altamente desejado. Por essa academia passaram muitos artistas italianos. E nesse local também se estabeleceu no futuro os pintores neoclássicos. Então, nós vamos encontrar aqui neste período artistas como Delacroix. Então, o romantismo de origem inglesa, lá em Paris, onde reina o amor, com a Torre Eiffel, com a Ladybug e o Cat Noir. Realmente em Paris. Nós vemos a ascensão do romantismo, do amor, dos quadros bélicos que falam sobre esse tema. E aí, isso começou a criar um conflito muito grande entre os artistas da época. Porque enquanto uns queriam pintar o belo, o ideal, aquela coisa que se imagina, que se idealiza, outros buscam expor as suas vivências, as suas experiências, os seus sentimentos, aquilo que vem da alma, que vem de dentro, que não é necessariamente belo. Isso começou a gerar um conflito muito grande. Então, em outras palavras, agora eu vou ler aqui para vocês uma citação. Se a bela harmonia objetiva e racional das proporções é interesse dos artistas clássicos, renascentistas e neoclássicos, interessava aos românticos a subjetividade emocional e sensível da vida e da arte, o que está além dos limites das belas formas. Nesse sentido, são os sublimites do belo que interessam ao romantismo. E é isso que recebe o nome de sublime. Vamos observar agora algumas obras tidas como sublime. Esta obra aqui, do pintor Eugène Delacroix, se chama Liberdade Guiando o Povo. Então aqui nós podemos observar uma bandeira, símbolo da Revolução, pintando os ideais franceses, e hoje ela se encontra no Museu de Louvre, em Paris. Agora, esta outra imagem aqui representa um mar de gelo, de Caspar David Friedrich, da Alemanha, de 1774 a 1840. Essa pintura foi feita em óleo sobre tela e hoje se encontra no Museu de Arte de Hamburgo. Podemos observar que esta pintura e a anterior não trazem lindas pessoas retratadas de forma apaixonada e sublime ou bela, mas sim o sublime das emoções, o sublime do tocar do gelo numa rocha. Agora, vamos à nossa terceira ilustração do período. Nesta ilustração, nós podemos observar uma mulher sofrendo, triste, jogada ao mar. Que expressão, que sentimento, que dor, que tristeza, que angústia essa pessoa viveu. É o que retrata Victor Meirelles, artista de Florianópolis, em seu quadro Moema, que hoje encontra-se no MASP. E aí, meus amores, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Vocês sabiam que a Academia Francesa criou uma escola de arte no Brasil? Não sabiam? Então eu vou ter que dizer para vocês que a primeira escola de artes no Brasil, fundada em 1826 no Rio de Janeiro, recebeu o nome de Escola Real de Ciências, Arte e Ofício.
E por mais incrível que pareça, essa escola existe até hoje. Porém, é conhecida como Escola de Belas Artes. Agora, passando do período neoclássico, romântico, para a próxima fase da arte, nós nos deparamos com a próxima manifestação artística. Neste período, sob a influência de Platão, abandona-se o belo, abandona-se o sublime e busca-se uma nova forma de arte, a arte cristã. Essa academia teve continuidade com Plotino e Santo Agostinho, também com Aristóteles e São Tomás de Aquino. Agora, a ascensão do cristianismo temos um marco da arte medieval na Europa, com destaque aos escritos. Então, a ascensão do cristianismo marcou a arte medieval na Europa e, junto a isso, concepções estéticas distintas do clássico. Santo Agostinho destacou em seus escritos sobre a arte que o mundo é belo e resulta da harmonia das partes com a suavidade e a cor, associadas às belezas criadas por Deus, que por sua vez juntam-se à beleza criada pelos artistas. São Tomás de Aquino definiu a arte como uma experiência intelectual e não carnal. Neste sentido, o conhecimento se dá na percepção das formas e não ao conteúdo que elas acarretam. Com isso, a filosofia estética tomista leva o conhecimento que emana por toda a divindade, relevando, realçando as formas criadas por Deus. Em razão disso, é muito difícil nós encontrarmos pintores, autores, artistas que representem este período, porque como eles estavam fazendo a sua obra em nome de Deus, eles acabavam não assinando seus trabalhos. Destacam-se, então, ao longo do período medieval, que vai desde a queda do Império Romano até, calma aí, o Renascimento, a arte bizantina, a arte primitiva cristã, a arte românica, a arte islâmica e a arte gótica. Bom, mas voltando, pessoal, não é pra dormir não, hein? Eu sei que a aula é devagar. Nós estamos falando de um tema bem tradicional, romântico, medieval, mas não é pra dormir. Vamos continuar. Então, este mosaico nos deixa claro que estamos tratando de uma estética bastante distante da grega clássica. Observe agora outro mosaico bizantino medieval e veja que estes dois se diferem completamente do que nós observamos até agora. Mas agora nós vamos observar o último tópico de nossa aula. As figuras, os seres fantásticos e onde habitam. E não é Harry Potter. Nós estamos falando
falando dos bestiários. Pois é, pessoal, o bestiário surgiu dessa época e vamos para o segundo Você Sabia de hoje. Você sabia que antes das grandes navegações que chegaram às Américas, os europeus acreditavam que o planeta Terra era plano e que além do horizonte havia um mundo dominado por monstros e bestas assustadoras? Pois é! E essas bestas assustadoras habitavam os tais bestiários, agrupamentos de seres presentes no imaginário medieval. E então eram desenhos de seres fantásticos, metamorfos. E esse imaginário ele foi expresso nos capitéis de colunas. Pois é, aqueles famosos capitéis de colunas românticas, dóricos, jônios e coríntios. E aí, eles representam outro tipo de ideal romântico, outra visão, como, por exemplo, as gárgulas. Para quem não sabe o que é uma gárgula, é aquele bichinho muito feio que vive de mau humor, muito ranzinza, no filme do Corcunda de Notre Dame, que deve estar voando por aqui. E assim, meus amores, neste turbilhão de informações, período clássico, neoclássico, romântico, arte medieval, belo, sublime, mosaicos, esculturas, estruturas, bestiário, nós vamos ficando